Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sandra Luiz mais uma vez aqui com vocês para hoje é um vídeo curto, lembrando a vocês que estamos fazendo alguns vídeos falando sobre forma pensamento a partir desse livro aqui, tá? Então, forma pensamento, que é Criações Mentais por meio da Matéria Fluida, que é um livro da Annie Besant. Então a gente está com uma série de vídeos, vocês vão ver aí no nosso canal do Escola do Conhecimento, que vale a pena assistir. Desde a primeira abordagem sobre o que é forma-pensamento, o que é esse livro, quem é Annie Besant, desde a segunda abordagem, que é fazendo uma correlação de por que esse material lá atrás, né, há 100 anos atrás, ele já estava eclodindo essa coisa de energia, daquilo que a gente pensa que se transforma numa onda de radiação e vibração, né, e que isso interfere ambientes, interfere onde a gente está, interfere pessoas distantes ou perto, e a gente conecta a partir da forma de pensamento que a gente cria. Muitas vezes, ela, dependendo do que a gente está pensando, isso se expande e encontra ressonância com outras pessoas que estão na mesma vibração, certo? Hoje eu estou até aqui fazendo os desenhos de Bob Goods. E é uma forma de relaxar, porque a gente precisa relaxar. A água a gente precisa tomar. Estou inaugurando os lápis coloridos, né, que são cintilantes. Então, e olha, nesse momento, as conexões que eu estou fazendo, um relaxamento com desenho, com inauguração de canetas de lápis bem criativos, ao mesmo tempo o livro aqui, ao mesmo tempo trazendo essa conexão de trazer. Vamos conversar um pouquinho. E hoje eu acho que vocês devem ter visto, né, na rede e tudo mais, esse resgate, né, da Juliana. Muita energia, né, envolvida ali, porque vulcão, Juliana cai dentro do vulcão, o resgate passam dias e a dificuldade, até que uma pessoa que tem experiência sobre aquilo consegue descer o máximo e observar através de drone, eu não sei bem onde ela está, né? E aí e aí eu quero trazer uma questão, né, saindo um pouco do repertório do que está acontecendo, mas sobre a imagem, né? O quanto a imagem pode ser impactante, e quanto essa imagem, quando a gente vê ela ali ainda em vida, naquele vulcão, o que ela representa para cada mente. E aí a gente vai ver, a partir até das formas como as pessoas estão falando, né, narrando e dizendo o seu ponto de vista, vocês podem observar, isso já é um exercício de observação também, que cada uma tem uma forma de pensar e traz ali embutido uma energia daquilo que ela está sentindo a partir daquela imagem. Então, uma coisa importante, que eu acho que também vale a pena a gente falar aqui, independente da questão, né? A gente já sabe do que aconteceu com a Ju, né? Com a Juliana, e aí os meus sentimentos da família não é fácil, mas a gente também tem que entender, quando a gente fala de energia, a gente tem que entender que muitas coisas acontecem, né? Elas não são por acaso, nada por acaso. Então tudo tem o seu tempo, sua hora, sua história, né? E o porquê daquilo. E essa representação visual que eu quero trazer, ela vai para cada pessoa, ela chega de uma forma diferente. Por que ela chega de uma forma diferente? Porque esse conjunto de pensamentos, né, de formas de pensar, está dentro do construto maior, que é o psique, né? E que ali tem dois espaços, que é o seu consciente, que é um espaço menorzinho, e o inconsciente, que muitas vezes o consciente vê uma coisa e às vezes até olha e deixa para lá, mas o inconsciente pega aquele registro, porque ele tem outros registros dentro dele que fazem associações. Então, muita coisa vai vir à tona em algumas pessoas exatamente por conta desse inconsciente que tem os seus registros, né? Por desse viés, né? E é isso que eu quero dizer, gente, energia, tudo está centrado em forma de pensamento realmente, tudo, né, as criações mentais, as formas da gente ver as coisas, visualizar as coisas, elas estão muito dentro desse contexto daquilo, como a gente enxerga o mundo. Até um trecho que é logo no começo, como eu falei a vocês, sobre o livro da Annie Besant,
onde ela fala, que eu até coloquei, eu acho que eu marquei aqui, mas eu tinha feito, até tem um texto onde ela fala sobre o quanto a gente vive aprisionado, né? Então, a gente cria uma prisão, estou tentando logo achar aqui, peraí um pouquinho. Aqui a gente vai ter uma questão que é, eu achei interessante trazer isso para vocês mais uma vez, porque tem a ver com tudo aquilo que a gente está vendo, como é que a gente está assimilando aquilo na gente. Acho que a grande questão, quando eu estou falando de forma-pensamento, e talvez é isso que eu quero levar vocês a esse entendimento e compreensão de que se a gente começar a observar o que a gente está filtrando, o que a gente está pensando, como a gente pensa, e se a gente pode alterar um pouco essa forma de ver o mundo, talvez a gente... E por quê? A gente vai alterar a partir de uma consciência, a gente tem mais consciência do que está vendo, mais consciência do que está pensando e mais consciência do que está dizendo. E aí eu trago uma fala aqui da Anne Besant, onde ela diz, isso eu já falei, vou repetir mais uma vez: cada homem viaja pelo espaço preso em uma jaula construída por ele mesmo, cercado por uma massa de formas criadas por seus pensamentos habituais. Por esse meio, ele contempla o mundo, vê tudo naturalmente tingido com as cores predominantes e todos os padrões externos de vibração que o atingem são mais ou menos modificados por esse padrão. Então, nós criamos em nós mesmos um campo vibracional, onde a gente tem um olhar sobre as coisas a partir daquele campo que a gente foi edificando, né? Então, que a gente chama da nossa consciência, mas às vezes é uma mistura de coisas que se relacionam com algo do inconsciente que ainda não está trabalhado. Mas aqui a gente vai ter, então a gente contempla o mundo, vê tudo naturalmente tingido com as cores predominantes e os de padrões de vibração que a gente está o tempo inteiro vibrando. Lembrando que quando a gente vê, acho que um dos vídeos que eu trago mostra as cores, né? É um pouco da vibração em cor para a gente entender, né? Como ele é. E aí é que fala mais, né? Se a forma pensamento não for definitivamente pessoal, nem direcionada especificamente a alguém, ela simplesmente pode evaporar no ar. Mas quando ela está conectada, e aí eu trago, quando essa forma pensamento está conectada a outros pensamentos similares, ela vai ganhando força. Então, assim, pode acontecer exatamente a gente tá bem, tá vendo coisas e daqui a pouco a gente não está se sentindo tão bem, né? A gente começa a se sentir angustiado, porque às vezes, até uma foto, uma imagem... Vou trazer um exemplo, a imagem daquele Rio Grande do Sul com a água, aquele cavalo ali preso no meio da água, né, em busca de um resgate que foi feito, né? Mas aquela imagem, ela, para cada pessoa que olhava para aquela imagem, tinha uma representação mental, né, direcionada e dentro daquela caixa que você já carrega de pensamentos, né, que te cercam e que você sempre os mantém ou vai buscar lá nos registros antigos. E aí, Sandra, você vai dizer, sim, Sandra, tu estás falando isso, mas se eu tenho isso a vida inteira, como é que eu vou alterar, né? Eu acho que a gente inicia, né, principalmente porque eu estou querendo trazer essa fala, a gente inicia quando a gente começa a entender que é preciso ter mais atenção ao que a gente está vendo, mais atenção ao que a gente está falando, mais atenção ao que a gente está vibrando. Por exemplo, se a gente for ver, sei lá, um animalzinho correndo na rua desesperado, e aí a gente não faça uma conexão de desespero, mas que a gente olhe, e muitas vezes eu faço o seguinte, né? Eu faço luz, luz, luz. E sigo o caminho, quando não é possível dar alguma ajuda, mas com a conexão mental de dizer, alguém vai encontrar ele no caminho e vai fazer aquilo que eu teria que ter, talvez eu tivesse ter feito, alguém vai fazer. Um anjo vai estar ali, vai cuidar dele. Então a gente já traz uma energia de positividade, a gente já chama, faz essa chama de buscar a luz, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje.
a gente vai dar continuidade, ainda tem coisas aqui que eu acho muito interessante trazer. Tem um outro vídeo que eu quero preparar para vocês também sobre algumas correlações que eu estou fazendo sobre realidades, né, do hoje, com essas formas de pensamento. E é isso. Gratidão a você que está aqui. Divulgue, participe do canal, se conecte à Escola do Conhecimento, dê esse apoio, dando um clique ou se inscrevendo. Gratidão.